Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho do ano de 2019, 19 dias. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que praticamente está sendo falado em todos os lugares, né? De todas as rodas de conversa. Às vezes você vai sair com amiga, você vai sair com a paquera, você vai sair com a... sei lá que for, tá falando desse assunto. Desse assunto, você vai sair com amante, vai sair com, sei lá, com um colega de trabalho, você vai sair com quem você for, vai falar do Neymar. Do caso aí, agora falando sério, tá, desculpa, sobre o caso Neymar e a acusação de estupro, isso mesmo, né, o Neymar entrou aí no noticiários, não no noticiários esportivos, sim no noticiários policiais, por uma acusação que está acontecendo aí. Vamos lá, entenda o caso Neymar e a acusação de estupro. Pós-denúncia, o jogador pediu para publicar uma resposta que pode resultar em violação do artigo do Código Penal sobre divulgação sem autorização de nudez ou pornografia. Vamos lá. Em 15 de maio, uma acusação de estupro contra o jogador Neymar foi registrada numa delegacia de São Paulo. No boletim de ocorrência, a autora da denúncia afirmou ter sido estrupada no quarto que ela estava hospedada no Hotel Sofitel Paris Al Acundum Tomping, em Paris, né? Em Paris. Ela relatou que, por estar emocionalmente abalada, teve medo de registrar a denúncia em outro país e optou por procurar a delegacia da cidade de São Paulo. Primeiramente, vou explicar esse medo aí dela. É que é o seguinte: quando você sofre algum crime, algum ato criminal em algum país, você prestar depoimento fica meio perigoso no tocante de você ser expulso, porque tem países que os imigrantes ficam meio que impedidos de, por exemplo, se vê algum crime, de botar boletim de ocorrência e até mesmo ser deportado, né? É curioso, porque eu tenho uma conhecida que foi para os Estados Unidos, sofreu um crime nos Estados Unidos e ela não pôde fazer boletim de ocorrência porque ela era turista, e aí a Coreia risco de ir para a imigração e ela poderia ser deportada e o passaporte suspenso. Ela praticamente não teve que falar nada sobre o que aconteceu, né? Vamos lá, ela relatou, vamos lá, perdi o fio da meada aqui. Onde reside São Paulo, onde reside, acrescentou que ainda que suas passagens e hospedagem a Paris foram pagas pelo próprio jogador por intermédio de um assessor. Vamos lá. De acordo com o depoimento, o Neymar chegou no mesmo dia ao hotel que, por volta das 20 horas, aparentemente embriagado, ela disse que dois conversaram em troca de carícias. Em seguida, segundo o texto do jogador, o Neymar se tornou agressivo mediante violência. Praticou aí relação sexual contra a vontade da vítima, né? O vídeo com a defesa do Neymar, com a acusação de estupro divulgada na noite dessa sexta-feira, dia 1º, aí que houve todo o rebuliço. Peraí, é uma falha aí. A noite, dia 1º não foi sexta-feira, foi sábado, tá? O época aqui, que é a minha fonte da informação aqui, tá passando coisa errada, tá? Eu lembro que essa repercussão começou depois da final da Champions League. Depois que o Liverpool ganhou do Tottenham, começou a falar desse caso do Neymar. Coincidência, né? Esperou passar o jogo para o pessoal falar aí desse caso. Ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações em 24 horas, mas acabou excluindo da página do jogador pelo próprio Instagram na manhã da segunda-feira, dia 3. De acordo com a rede social, a divulgação das mensagens de fotos íntimas que feria a política de privacidade da rede sobre o pretexto de apresentar sua versão dos fatos. Neymar deu visibilidade em um conteúdo que pode ser enquadrado no código 218C do Código Penal, que trata de divulgação sem autorização devida de conteúdo relacionado à nudez ou pornografia. Policiais da Delegacia de Repressão contra Crime de Informática estiveram na manhã dessa segunda-feira na Granja Comari, né, onde o Neymar e a seleção brasileira se prepara para a Copa América, para entregar a intimação ao Neymar relacionada à divulgação das imagens. Não é dessa forma que se faz uma prova processual.
seus atos não tomando isso em público, né? Diz o advogado José Collado, especialista em direito digital, que deu uma entrevista aí para a época, né? De direito digital e sabem crimes, né? Que agora tá uma coisa muito grande aí, pessoal fazendo crimes na internet, injúria, xingação, né? Eu que já fui vítima de injúrias, né? Em grupos de WhatsApp, né? Eu sei muito bem como é que é isso. Do escritório Vinas e Existentes, de acordo com o especialista, mesmo na hipótese de ser falsa e acusação de estupro, o jogador deveria recorrer a uma resposta que possa ser classificada como outro crime. Ou seja, o que o Neymar fez? O que eu entendi, que eu vi a fotografia dessa situação, o que eu entendi o que o Neymar fez? Ele simplesmente foi se defender de um crime, de um suposto crime, usando outro crime, ou seja, ele fez o crime sobre o crime, né? Então ele postou a foto íntima da pessoa, pensando que o negócio ia acabar de uma vez por todas. Ou seja, a mesma coisa naquele famoso você botar fogo em gasolina, você apagar fogo com gasolina. É o que o Neymar fez, ele tentou apagar fogo com gasolina. É a mesma coisa você tentar apagar fogo com camiseta, ele vai pegar mais fogo e vai agravar mais um fogo. Então o que o Neymar fez foi simplesmente botando mais gasolina, mais fogo, não, gasolina, apagou o fogo com gasolina, né? E aí ele está se queimando, vamos dizer assim, né? Vamos lá, de acordo com o especialista, mesmo na hipótese de farsa, acusação de o jogador não deveria ter uma resposta classificada contra o crime. Acrescenta que o gesto mais sincero seria o jogador comunicar ao seu público a existência de conversas e imagens supostamente comprovadas na sua inocência, mas encaminhar as legadas provas à justiça. Vigente desde setembro do ano passado, o artigo 218C prevê uma pena de 5 anos para quem ofender ou trocar, ou disponibilizar, ou transmitir, ou vender, ou expor, e distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive meio de comunicação em massa de sistema de informática, né? Fotografias e vídeos e outro registro audiovisual que contenha cenas de estupro do vulnerável ou apologia que induz a prática, ou seja, vídeos de sexo ou mesmo de estupro, tá? Né? Sem consentimento da vítima da cena do sexo, nudez, pornografia. Se caso você tá com a sua namorada filmar vocês fazendo, né? E ela quiser botar no RedTube, né? No Xvideo, tudo bem, aí não é crime. É crime se você for com a sua namorada, sua esposa, e você botar no RedTube, no RedTube não, Xvideo, né? Mais popular que a galera usa aí, o Xvideo. Se você botar um vídeo, você com a sua namorada no Xvideo, sem ela saber, se ela tem o consentimento, sem ela saber, você está ferrado de verde e amarelo, se ferrou de verde e amarelo. De acordo com Ricardo Caiado, o sócio do escritório Campos Melo, advogado especialista em direitos penais e empresariais, comprasse em investigação. Até então, esse tipo de conduta é quadrado de crimes contra a honra e difamação e injúria, né? Agora cria outro crime, né? Com a questão virtual, né? Acho que o crime que mais cresce, assim, é ruim falar crime crescer, porque eu não gosto desse tema de criminalidade, mas a coisa que está mais crescendo é crimes na internet, a pessoa xingando a outra na internet. Eu estou falando por propriedade, porque eu já fui vítima de injúrias, né, em redes sociais recentemente, né? Então eu sei como é que é isso, né? Que ressalta a criação de um novo artigo que foi direcionado para coibir a propagação de cenas íntimas, de práticas que se tornam recorrentes no ambiente digital, né? Deve haver cautela, não apenas no caso do Neymar. Qualquer conteúdo publicado deve ser calculado para evitar uma alegação de violação à intimidade. Na entrevista à Band, o pai do atacante Neymar dos Santos Silva, um dos maiores canalhas que tem, né? O pai do Neymar está ferrando a vida do Neymar. Na minha opinião, o Neymar devia romper com o pai dele, pegar um outro assessor, assim como o Lewis Hamilton, o campeão da Fórmula 1, ganhou vários títulos da Fórmula 1, fez durante muitos anos. Olha, o pai dele, que era o assessor dele, o pai dele só colocava ele só ferrava o Lewis Hamilton, né? Teve uma época também que ele ficou sem ganhar títulos em corrida. Ele rompeu com o pai dele, cortou o cordão umbilical
pegou um outro assessor, aí o cara foi 4 vezes campeão, né? O Neymar devia pensar nisso. Corta o cordão umbilical do pai, rompa com o pai, né? Porque não é porque pai que você ele tem que tomar conta da sua carreira, não. Se o seu pai é canalha, tem que renunciar mesmo, tem que pegar um outro assessor que preste, né? Porque eu acho que a paternidade, o pai e tal, tem horas que tem coisas que não sei lá, tem coisas que não vou nem falar aqui. Defendeu a estratégia do filho de tornar pública as trocas de mensagens, defendendo o que o Neymar fez. Mas eu não vou julgar, tá? Vou deixar aqui bem claro. E comentou a exclusão do vídeo, não temos escolha. Eu prefiro um crime de internet ao de estupro. Foi no Instagram que ele tirou, pelas regras do Instagram, estava normal. Ele preservou a imagem no nome que ele preservava ao defender rapidamente. Seria melhor ser verdadeiro e mostrar o que aconteceu, né? O que o Neymar acabou de fazer, né? O Neymar tentou, na rede social, expor a situação, só que ele foi muito infeliz. Ele foi mal assessorado. Cara, o Neymar foi muito mal assessorado. O Neymar, que se ele tiver uma assessoria que prestava, o Neymar não ia ter feito isso, né? Porque, assim, sobre a questão se teve o estupro, é uma outra história, né? A gente aqui não tem uma ideia. Se a moça foi verdadeira ou foi golpista, é o tempo que vai dizer, né? Mas a gente tem que... Essa história mostra o seguinte, cara, que a gente não pode ficar tratando a mulher como objeto, como máquina de fazer relação sexual, né? Se ela tá certa ou ela tá errada é uma outra coisa, né? O que deixa a entender isso aí? Que pelos relatos que essa moça falou, que chegou abriagado, tentou agredir. Claro, eu não estou dizendo que o Neymar fez isso, né? Mas eu acho que mostra cada vez mais históricos de homens que tratam as mulheres mal, ríspido, né? Não é o que o Neymar fez, né? Ou que o Neymar, eu não vou ficar falando se está certo ou está errado. O que me indigna é o depoimento que essa moça falou, né? Tá, vamos supor que ele não esteja, que seja mentira que essa moça falou. É um absurdo do lado dela, né? É uma coisa oportunista. Tem muita gente que infelizmente é oportunista, né? Mas pessoas oportunistas que tentam tirar dinheiro de gente rica, acaba se fudendo e vive, desculpa falar palavrão, se ferrando. O Gabriel Júnior vai falar, Nilson falou palavrão no minuto 12.35, desculpa. Acaba vivendo na miséria, acaba vivendo passando fome, vivendo de favor, né? Mas olha, olhando os dois lados, o Neymar pode estar sendo inocente, essa moça pode estar certa, o Neymar pode estar errado e essa moça pode estar errada. Quem vai ver isso? A justiça, a polícia. Agora eu vou falar esportivamente a situação, a repercussão do Neymar. Essa é uma situação que, na minha opinião, está prejudicando, está repercutindo negativamente a seleção brasileira. Eu acho que o Tite está fazendo alguma coisa para brindar os jogadores da seleção brasileira no tocante a não contaminar, né? Isso não invadir o elenco do Brasil, que vai jogar a Copa América no Brasil, né? Vai jogar aqui no Brasil a Copa América. Eu acho que, na minha opinião, cara, eu acho que se eu fosse o Tite, eu deixava o Neymar na reserva, né? Poupasse a seleção brasileira um pouco disso. O Neymar vai continuar jogando, a ser convocado, mas deixa na reserva, né? Aí de repente, se o Brasil lá tá um jogo difícil com a Bolívia ou com Venezuela ou com a Peru, põe o Neymar para tentar resolver. Mas nesse momento eu acho que o Neymar não está com cabeça, o Neymar está muito preocupado com isso. Eu não estou defendendo o Neymar, eu não estou desprezando a moça, eu não estou defendendo a moça, não estou defendendo o Neymar. Estou simplesmente olhando a minha opinião. No tocante à seleção brasileira, isso é muito ruim para a Copa América, mas a gente tem um técnico que sabe blindar a seleção brasileira, sabe blindar os clubes, né? O Corinthians, né? O esporte do Corinthians, que o Tite treinou há muitos anos atrás, teve um caso parecido, aquele caso lá do menino que aconteceu na Bolívia, aquele caso que não gosto nem de falar, lá do Rojão, aquela história ruim. O Tite brindou um pouco o elenco para não ficar pensando sobre isso, né? E o Tite com certeza vai fazer isso na seleção brasileira, vai fazer que esse assunto não fique, tipo assim, ele não vai fazer que os outros jogadores comentem e falar sobre isso. Deixa esse assunto só para o Neymar, né? E também o Tite devia fazer aí que os jogadores se desligam da imprensa, da mídia, de redes sociais e se
concentre ao futebol, se concentre à seleção brasileira, porque a seleção brasileira, a Copa América, é muito mais importante que esse caso, que pode ser mais um caso lamentável de estupro, pode ser mais um caso lamentável de gente copista. Eu estou dizendo que pode ser os dois lados. Eu não sou juiz, não sou advogado, não sou nada, sou simplesmente uma pessoa, um youtuber, uma pessoa que está fazendo vídeo na internet, que está olhando as coisas dos dois lados. Eu estou em cima do muro, sabe o muro? O murinho, eu estou em cima do muro, né? Estou em cima do muro, não tomando posição nem a favor de um, nem a favor de outro, mas é um assunto que você vai ouvir. Nossa, eu estava conversando com a minha amiga do domingo, no domingo eu estava conversando com ela, estava falando desse assunto, outros conhecidos também nas redes sociais estavam falando desse assunto. Esse assunto dominou aí a parada das paradas de notícias, né? Bom, pessoal, que Deus esteja no coração. Fui.